Tirania de Aço capítulo 1114 refletindo sobre os erros de alguém. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Como a guerra no Japão atingiu uma nova intensidade, Itami se viu sozinha e isolada dentro do palácio do Kaiser. Durante esse tempo, ela lutou para entender o motivo da mudança repentina de comportamento de Berengar em relação a ela. O fato era que a beldade albina não conseguia superar o fato de que o primeiro homem de quem ela gostou desde a morte de Julian agora a odiava profundamente. Ou assim parece. A realidade da situação era que Berengar de alguma forma se importava com Itami, e ele não podia negar que havia um vínculo genuíno entre eles, especialmente após o primeiro encontro. No entanto, depois de testemunhar a mulher reprisar seu papel como a imperatriz japonesa mais uma vez, ele não podia mais negar que ela era o inimigo que havia matado tantos de seus cidadãos. Itami não sabia disso e presumiu que ela havia sido dispensada logo após seu primeiro encontro com Berengar. Assim, ela estava em seu quarto chorando enquanto se automedicava com uísque. Por fim, o som de uma batida na porta interrompeu seus soluços, enquanto ela gritava para o intruso com um tom bastante estridente em sua voz. Vá embora. Eu quero ficar sozinho. Ao contrário do que Itami esperava, a porta pareceu se destrancar pelo outro lado. Parada no meio da porta estava a beldade ruiva, que Itami sabia ser a esposa favorita de Berengar. Como resultado, ela imediatamente se sentiu amarga e invejosa por esse fato e foi rápida em gritar com Lindy por se intrometer em suas tristezas. Eu disse para ir embora. No entanto, Lindy não obedeceu a esse comando e, em vez disso, fechou a porta atrás dela e a trancou. Depois de fazer isso, ela se aproximou lentamente da beldade albina antes de dar um tapa no rosto dela. Havia um olhar genuíno de fúria nos olhos de Lindy quando ela repreendeu Itami por se comportar como uma criança. É difícil acreditar que o inimigo contra o qual passei anos me preparando para lutar não passa de uma garotinha egoísta e imatura. Você se acostumou a comandar homens inferiores com esse seu tom estridente e perdeu todo o senso de respeito que tinha para outros. Você deve estar bem ciente agora que este não é o Japão, e Berengar não é seu subordinado. Depois de tudo que você fez, você realmente pensou que Berengário se apaixonaria por você tão facilmente e não teria nenhum conflito em seu coração? Você esqueceu que é responsável pela morte de milhares de seus homens e que se esquivou de assumir a responsabilidade que deve às famílias deles? Aqui está um pequeno conselho. Se você quiser reparar o vínculo rompido entre você e Berengário, talvez queira tirar algum tempo de sua agenda lotada de preguiça e realmente visitar as vítimas de suas políticas. Talvez se eles puderem encontrar em seus corações para perdoá-lo, então Berengário não ficará mais envergonhado quando pensar em ser íntimo de você. Lindy não esperou por uma resposta à sua repreensão e, em vez disso, saiu pela porta sem dizer mais uma palavra. A porta bateu atrás dela, deixando Itami sozinha com as palavras que acabara de ouvir. Não muito depois da partida de Lindy, outra batida apareceu na porta de Itami. Desta vez, foi seguido por uma voz familiar. Momo falou enquanto tentava entrar no quarto de Itami. Onei-chan, por favor, abra. Precisamos falar com você. Itami suspirou, enquanto engolia outro gole de seu uísque antes de abrir a porta, onde ela testemunhou não apenas sua irmãzinha, mas também sua mãe olhando para ela com olhos lamentáveis. A última coisa que Itami queria era ter pena, e assim ela zombou antes de cair de volta na cama, onde se deitou com uma garrafa de uísque em uma das mãos e a pelúcia de raposa branca que Berengar lhe dera anteriormente na outra. Momo ficou bastante surpresa com o fato de sua irmã mais velha ter subitamente recorrido ao seu eu depressivo habitual. Nas últimas semanas, Itami estava feliz. Momo não conseguia imaginar o que havia feito sua irmã cair tão repentinamente da carroça e foi rápida em perguntar sobre o assunto. Onei-chan, o que aconteceu? Achei que tudo estava indo bem entre você e Berengar-sama. Itami começou a chorar novamente enquanto explicava entre as lágrimas o que havia acontecido. Berengar terminou comigo. Enquanto Momo reagiu com choque a esta notícia,
Mibu simplesmente agarrou sua filha e a abraçou com uma expressão lamentável em seu lindo rosto. Oh, meu querido Rio, eu temia que isso acontecesse. Ele está tendo dificuldade em superar o fato de que vocês dois já foram inimigos mortais. Estou certo? Menor. Com tanto Momo quanto Itami olharam para a mãe com expressões assustadas. Momo porque ela não previu que tal obstáculo ocorreria no relacionamento de sua irmã com o Kaiser, e Itami, porque sua mãe estava certa sobre tudo o que ela acabara de dizer. A beldade albina olhou para a mãe com seus olhos sanguíneos e foi rápida em expressar sua descrença. Como você sabia? Mibu suspirou e acariciou os cabelos brancos como a neve de sua filha enquanto segurava a jovem em seus braços enquanto confortava sua filha com sua sabedoria. Falei com Berengar-sama o suficiente para entender bem o caráter dele. Ele tem uma queda por donzelas em perigo, e é provavelmente por isso que ele gostou tanto de você tão rapidamente. Porque na época, você não era mais a imperatriz japonesa que rivalizava com ele, mas em vez disso era uma bela jovem donzela que precisava de ajuda. No entanto, por mais cavalheiresco que possa ser com as mulheres, Berengário também é um homem implacável com seus inimigos. Isso fica claro pelo que ele fez na ilha de Tsushima. Suponho que a opinião dele sobre você mudou no momento em que ele a viu naquele Junitoi, mais uma vez reivindicando seu lugar como a imperatriz japonesa. De repente, você passou de uma jovem lamentável que precisava de sua ajuda para o inimigo mortal contra o qual ele passou anos lutando. Não é fácil para um homem como ele superar uma mudança tão repentina em sua perspectiva. Especialmente quando ele leva em consideração quantos homens ele perdeu nas guerras por procuração contra o seu império e na própria guerra em si. As palavras de Mibu foram esclarecedoras para ambas as filhas. No entanto, Itami teve dificuldade em aceitar a perspectiva de sua mãe. Especialmente quando ela pensou em quantas mortes Berengar foi responsável. Porque ele age tão alto e poderoso quando se trata do sangue em minhas mãos, enquanto ele praticamente se banha em um oceano dessa substância. Nesta guerra, ele matou mais de 100.000 dos meus homens. No entanto, ele age como se as poucas milhares de mortes que seu exército sofreu valem muito mais do que isso. Mibu olhou para a filha com pena, não pela situação da filha, mas pela ignorância da menina. Ela enxugou as lágrimas dos olhos de Itami antes de repreendê-la ainda mais. Suponho que seja porque Berengar-sama se preocupa mais com seus cidadãos do que você jamais sentiu pelos seus. Para você, algumas centenas de milhares de baixas não são nada mais do que uma estatística. Mas para ele, as perdas que ele sofreu neste conflito são uma tragédia, especialmente quando você leva em conta que ele provavelmente o culpa pela guerra para começar. Foi sua postura agressiva em relação à Alemanha que levou a esse conflito. Portanto, Berengar-sama provavelmente justifica suas ações como defensivas por natureza. E as mortes dos agressores não são de chorar. É verdade que o Reishi matou muito mais de seus homens do que eles perderam nesta guerra. Mas preciso lembrá-lo de que foi você quem começou. Assim, você nunca será inocente aos olhos do Kaiser. Não até que você realmente expie seus pecados. Depois de ouvir as palavras de sabedoria de sua mãe, Itami de repente refletiu sobre o que Lindy havia dito a ela não muito tempo antes. Que se ela quisesse que as coisas voltassem ao normal entre ela e Berengário, ela precisaria trabalhar duro não apenas para provar que sentia remorso por suas ações, mas também para obter o perdão daqueles afetados por seus erros. Assim, as lágrimas imediatamente secaram, pois os olhos vermelhos sangue de Itami estavam cheios de determinação. Ela nunca poderia desfazer seus erros do passado, mas agora vivia no Reishi, onde moravam as famílias de suas vítimas, incluindo aqueles que foram forçados ao exílio por causa de suas políticas. Com isso em mente, Itami falou com determinação feroz ao tomar sua decisão de seguir em frente. Obrigado, Okasa. Acho que agora entendo melhor o que Berengar está sentindo. Parece que tenho muito o que compensar. Talvez eu comece a expiar meus pecados visitando Little Kyoto e ajudar aqueles que foram forçados ao exílio como resultado de meus erros do passado. Um sorriso caloroso apareceu no rosto de Mibu quando ela abraçou sua filha mais uma vez,
antes de parabenizá-la por crescer como pessoa. Essa é minha garotinha. Tirania de Aço capítulo 1115 Flecha quebrada. Enquanto Itami estava visitando Little Kyoto para que ela pudesse falar com alguns de seus cidadãos exilados e ajudá-los a superar suas dificuldades, Shiba estava enfrentando uma rebelião em grande escala na região mais ao sul do continente japonês. O general Tsugaru Akiko estava atualmente liderando uma força de guerrilha composta por velhos veteranos do exército imperial japonês e da guarda imperial japonesa. Por uma questão de comida e remédios, ele pegou em armas em nome da imperatriz Tamihiro em uma tentativa de derrubar o shogunato Shiba e recuperar o trono para a imperatriz exilada. Tsugaru estava ajoelhado no meio da mata, com um Panzerfaust 250 nas mãos. Ele mirou no topo do míssil antitanque de alto explosivo enquanto esperava que o tanque médio tipo 4 Shito, que estava à frente do comboio do shogunato, cruzasse seu caminho. 500 metros se tornaram 400 metros até que finalmente o tanque estava efetivamente a 250 metros de distância de Tsugaru e seus homens. No entanto, eles não abriram fogo. Em vez disso, eles esperaram que a coluna blindada continuasse na estrada até que o último veículo estivesse a uma distância de tiro. Assim que o tanque traseiro cruzou a marca de 250 metros, Tsugaru deu o comando para atacar. Ele rapidamente olhou para trás para se certificar de que ninguém estava dentro do alcance de seu backblast antes de puxar o gatilho de seu Panzerfaust. Abrir fogo. O rugido dos mísseis ecoou no ar quando os projéteis explosivos colidiram com seus alvos. Cada um dos 100 homens sob o comando de Tsugaru estava equipado com um Panzerfaust ou um Fliegerfaust, que eles usavam para atingir a armadura inimiga, na esperança de aniquilar as tropas japonesas embutidas nos A.P.C.S antes que pudessem se posicionar para contra-atacar. Explosões abalaram a faixa de estrada onde estava localizada a coluna blindada, causando danos massivos a todos os veículos presentes. Imediatamente, os tanques dianteiros e traseiros foram retirados de operação, enquanto sua tripulação saiu correndo de debaixo dos destroços em chamas. Esses petroleiros foram rapidamente abatidos pelos fuzis semiautomáticos e metralhadoras leves, que os legalistas do Itami manejavam com excelente eficiência. Quanto às 2 dúzias de veículos blindados presos entre os dois destroços em chamas, a maioria deles foi atingida por pelo menos um míssil EAD, o que deixou os veículos blindados totalmente destruídos ou incapazes de operar por mais tempo. O que restou da infantaria do shogunato emergiu de seus veículos destruídos e imediatamente começou a abrir fogo na linha das árvores, onde Tsugaru e seus homens se esconderam atrás de árvores grossas enquanto enfrentavam o inimigo. Apesar do dano causado à coluna blindada do shogunato, os legalistas de Itami ainda estavam em grande desvantagem numérica, sem mencionar que ainda havia alguns tanques e veículos blindados cujas armas primárias ainda funcionavam. No momento em que os tanques tipo 4 dispararam seus canhões de 75 mm na linha das árvores, Tsugaru ordenou que os seus homens se retirassem. Não se sabe quantos já morreram durante o ataque, mas a julgar pelo número de corpos que ele viu no chão, seus homens mataram pelo menos o dobro de soldados shogunatos do que no total. Depois de recarregar o carregador de seu rifle, Tsugaru fugiu ainda mais pela floresta, tentando se livrar de seus perseguidores. No entanto, o inimigo era como um enxame de abelhas furiosas enquanto perseguiam os partidários de Itami e disparavam arbitrariamente suas armas na floresta. Enquanto a perseguição continuava, Tsugaru ouviu os motores dos aviões no céu e soube que o shogunato Shiba havia implantado o que restava de suas forças aéreas para interceptar ele e seus homens. Sabendo que não poderia ultrapassar os mosquitos DH.98, Tsugaru aceitou seu destino e ordenou que os seus homens se agachassem para um contra-ataque. Fique atrás de alguma cobertura. Faremos nossa última resistência aqui. Os homens sabiam naquele momento que sua única esperança era repelir o ataque aéreo com seus Fliegerfausts e manter sua posição contra a infantaria que se aproximava. Assim, os fuzileiros e metralhadores se abrigaram atrás de árvores grossas e pedras,
Enquanto os que estavam comampados apontavam suas armas para o ar, enquanto se preparavam para os aviões que se aproximavam. As balas voaram pelo ar e os ecos de tiros cercaram a floresta, onde Tsugaru e seus homens fizeram sua última resistência. A cada segundo que passava, os legalistas de Tami perdiam mais homens, mas não sem antes matar 3 ou mais inimigos. Por fim, as bombas começaram a cair ao redor deles, à medida que os mosquitos se aproximavam. Sem se preocupar com sua própria segurança, os soldados antiaéreos apontaram seus Fliegerfausts para o céu e dispararam uma torrente de projéteis propelidos por foguetes de 20 milímetros. Isso era algo que os pilotos do Mosquito não esperavam e, portanto, foram incapazes de sair do caminho, pois dezenas de projéteis lançados por foguetes detonaram seus aviões. Como os mosquitos eram feitos principalmente de madeira, eles foram rapidamente incendiados pelos projéteis do Fliegerfaust e caíram na encosta da montanha. No entanto, apesar de matar a primeira onda de mosquitos, a alegria que os legalistas de Tami sentiram não durou muito. Sua posição estava sendo rapidamente invadida pelos soldados do shogunato, e eles foram forçados a se retirar para a floresta. Em pouco tempo, Tsugaru ficou sem munição, que ele amaldiçoou no momento em que percebeu que isso havia ocorrido. Menor.com porra, estou fora. Outra voz ressoou no ar, que Tsugaru reconheceu ser de um de seus homens, e depois outra, e outra. Eu também. Estou seco. As coisas pareciam sombrias para os legalistas de Tami, e quando eles pensaram que as coisas não poderiam piorar, um som familiar ecoou à distância. O shogunato havia implantado outra rodada de mosquitos, que estavam se aproximando rapidamente de sua posição. Sabendo que a sua morte estava próxima, Tsugaru tirou seu capacete e puxou sua katana para fora da bainha, preparando-se para lutar até o amargo fim. Ele beijou a lâmina de aço frio antes de dar um comando ao operador de rádio mais próximo. Envie uma mensagem para a Luftwaffe, Broken Arrow. O rádio operado não hesitou em cumprir suas ordens e rapidamente contatou a Luftwaffe, que estava fornecendo apoio aéreo aos legalistas do Itami. Estamos sendo invadidos, solicitando apoio aéreo. Flecha quebrada nas minhas coordenadas. Depois de dizer isso, o operador de rádio deu suas coordenadas, antes de sentar-se contra uma grande rocha enquanto observava o céu acima, esperando por apoio aéreo imediato. Finalmente, uma voz surgiu do outro lado do rádio após vários momentos de estática. Nós ouvimos você alto e claro, Broken Arrow, eta 2 minutos. Quanto ao resto dos homens de Tsugaru, aqueles que ainda tinham munição continuaram a disparar suas armas contra os inimigos que os perseguiam até que acabassem. Assim que terminaram, equiparam suas baionetas ou desembainharam suas espadas, aguardando o início do combate corpo a corpo. Quando os mosquitos estavam prestes a lançar outra carga de bombas, o som de motores a jato ressoou no céu. À frente de uma ala de caças Ta-183/I estava um pintado de vermelho, cujo nariz era quadriculado em preto e branco. Este caça imediatamente disparou um míssil contra os bombardeiros, que rapidamente se aproximaram por trás. Após este ataque, o resto dos Jetfighters seguiram o exemplo. Antes que os mosquitos pudessem reagir à chegada repentina da Luftwaffe, eles já foram detonados nos seus acima do campo de batalha. Assim que os aviões do shogunato foram derrotados, Anzo olhou para o campo de batalha abaixo e sorriu, antes de soltar uma bomba do fundo de seu caça. A bomba caiu do céu e pousou diretamente no topo da linha das árvores onde a infantaria do shogunato avançava em direção aos legalistas de Tami. Quando detonou, uma larga faixa de chamas se acendeu em direção ao céu, enquanto os gritos dos afetados ressoavam no ar. Cada caça lançou suas próprias bombas de napalm no inimigo antes de voar de volta para o porta-aviões mais próximo. Eles haviam feito seu trabalho, agora só restava a esses guerrilheiros acabar com o que restava do inimigo. Tsugaru olhou incrédulo para a floresta a não mais de 100 metros à sua frente, que foram consumidos por chamas infernais. A espada em sua mão caiu de suas mãos, enquanto ele próprio caía de joelhos em espanto. Em um único ataque,
As forças do shogunato foram quase destruídas da pior maneira possível. Aqueles que permaneceram vivos estavam sofrendo um destino pior que a morte. O fato de os partidários de Itami terem tirado esses homens de sua miséria com as balas restantes foi realmente uma misericórdia. A batalha foi vencida, mesmo que Tsugaru tenha perdido quase metade de seus homens. E, no entanto, por qualquer motivo, o general guerrilheiro sentiu como se estivesse no fundo do abismo. Tirania de Aço capítulo 1116 Pedindo perdão parte 1. Enquanto a guerra no Japão atingia um novo estágio de intensidade, Itami decidiu se redimir, não apenas transferindo a culpa de seus pecados passados para seu último rival político, mas buscando o perdão daqueles que foram mais afetados por seu reinado de tirania. Em Little Kyoto, milhares de cidadãos japoneses exilados viviam uma vida pacífica e abundante. Embora não fossem cidadãos do Reich, nem teriam direito a tal privilégio a menos que passassem pelo processo de germanização, que levou gerações. Eles ainda eram tratados como qualquer outro residente da Alemanha. Enquanto a população japonesa do Reich estava concentrada em Little Kyoto, havia muitas interações entre os alemães e esses refugiados. Na verdade, a culinária japonesa era considerada um deleite exótico por muitos cidadãos alemães que se aventuravam no enclave étnico em busca de uma boa refeição. Itami sentou-se no banco de trás de um dos carros de Berengar, enquanto o motorista a levava para o centro de Little Kyoto. Ela não sabia por onde começaria a buscar sua redenção, mas felizmente o motorista tinha algumas ideias. No centro de Little Kyoto havia um orfanato, onde residiam menores que haviam perdido os pais, mas ainda assim conseguiram obter o status de refugiado. Berengar garantiu que todos os orfanatos fossem bem financiados em todo o Reich, mesmo aqueles em Little Kyoto, e embora as adoções fossem extremamente comuns em lares alemães, o mesmo não poderia ser dito para a minoria japonesa. Assim, algumas dessas crianças viviam no orfanato por anos a fio, sem a menor esperança de ganhar novos pais. Quando o carro parou em frente ao orfanato, Itami olhou para a placa e imediatamente sentiu seu coração sangrar. Porque ela já sabia que provavelmente era a razão dessas crianças terem ficado sem pais. A jovem imperatriz japonesa levou vários momentos para sair do carro e, quando finalmente o fez, teve dificuldade em caminhar em direção à entrada da instalação. No final das contas, foi um dos guarda-costas que Berengar designou para ela que levou Itami para dentro do prédio. Ao contrário do que Itami esperava, os zeladores da instalação não eram japoneses, mas freiras alemãs, que imediatamente reagiram com surpresa ao perceber que a imperatriz japonesa havia visitado seu estabelecimento do nada. A diretora curvou-se levemente em sinal de respeito a Itami antes de cumprimentá-la em japonês fluente. Imperatriz Itami-hiro, eu não esperava sua visita. Existe algo em que eu possa ajudá-la? Itami olhou ao redor da instalação e notou que os órfãos eram dezenas e variavam descontroladamente em idade. Alguns deles eram tão jovens quanto bebês, enquanto outros eram quase adultos. As crianças estavam todas alinhadas à mesa de jantar e comiam em tigelas de ramen, preparadas pela equipe da cozinha. Evidentemente, estava bem cozido, porque as crianças pareciam muito felizes com as refeições, pois sentavam-se e jantavam com largos sorrisos no rosto. Foi só depois que a diretora falou novamente que Itami saiu de seu transe. Senhorita Itami, você está bem? Ao perceber que estavam falando com ela, Itami voltou à realidade e acenou com a cabeça, gaguejando brevemente sobre suas palavras enquanto explicava o motivo da visita. Me desculpe pela intrusão. Eu tinha ouvido falar que havia um orfanato aqui em Little Kyoto, e me senti compelido a passar por aqui. Se você estiver ocupado, então eu vou me ver e visitar algum outro tempo. A diretora sorriu e balançou a cabeça antes de garantir a Itami que ela era mais do que bem-vinda para se sentar e conversar com as crianças enquanto comiam. Não é nenhum problema. Devo preparar um lugar para você na mesa? Tenho certeza que as crianças ficariam felizes em ver sua imperatriz em pessoa. Itami já estava pensando duas vezes, pois sentia que a atmosfera era bastante opressiva, não para as crianças. Na verdade,
O orfanato parecia ser extremamente bem financiado. O prédio não apenas tinha eletricidade adequada, mas também acesso a luxos modernos, como rádio, televisão, roupas de cama confortáveis com lençóis limpos e um guarda-roupa para cada criança que não parecia estar esfarrapado ou empobrecido. A razão pela qual Itami sentiu que a atmosfera era opressiva foi porque ela sabia que provavelmente era ela responsável por essas crianças não terem paz e sentiu que a culpa poderia sufocá-la se ela falasse com suas vítimas. No entanto, após um momento de reflexão, Itami suspirou pesadamente, aceitando que precisava fazer as pazes com essas crianças antes que pudesse se redimir. E assim, a jovem imperatriz aceitou o educado convite. Claro, mostre o caminho. Itami foi levado rapidamente para o refeitório, onde as crianças olharam para a beleza albina e a reconheceram instantaneamente. A essa altura, essas crianças haviam sido inundadas com propaganda alemã pintando Itami como uma vítima da tirania de Shiba Inu. Portanto, em vez de sentirem desprezo pela mulher que os forçou a essa situação, eles se reuniram ao lado dela e a cumprimentaram com sorrisos alegres no rosto. Seus rostos jovens. Um menino que não tinha mais de 10 anos correu até Itami e puxou as mangas de seu vestido enquanto questionava se isso era ou não realidade. Itami-sama, Itami-sama, é você mesmo? A jovem imperatriz forçou um sorriso no rosto, enquanto se inclinava a ele e acariciava o cabelo do menino antes de cumprimentá-lo. É, e quem poderia ser você? O menino sorriu e abraçou a cintura de Itami enquanto se apresentava rapidamente. Meu nome é Inoue Ozimori. Não acredito que é você mesmo. Você é muito mais bonita pessoalmente. Itami riu ao ouvir esse elogio, mas antes que ela pudesse responder, uma voz feminina gritou atrás do menino do outro lado da mesa. Yuzi, o que você pensa que está fazendo com a imperatriz? Com uma adolescente de aproximadamente 16 anos imediatamente se aproximou do menino e o forçou a se afastar de Itami. Ela então se curvou para a imperatriz e pediu desculpas pelo comportamento inadequado de seu irmão mais novo. Sinto muito, majestade. Meu estúpido irmão não entende a importância de sua posição. Ele agiu fora de hora. Por favor, perdoe-o. Itami não reagiu da maneira que a adolescente esperava. Em vez disso, ela deu um sorriso gentil antes de garantir à garota que estava tudo bem. Está tudo bem. Já estou acostumado. Você acreditaria em mim se eu dissesse que um dos filhos do Kaiser me confundiu com uma de suas mães? A menção do Kaiser, a adolescente corou e desviou o olhar de Itami, como se estivesse muito envergonhada para mostrar à sua imperatriz expressão que ela tinha atualmente. Itami não reconheceu imediatamente porque a garota reagiu de tal maneira até que ela falou mais uma vez. Você está morando com o Kaiser, certo? Posso perguntar como ele é? Essa pergunta foi como um tapa na cara de Itami. Afinal, ela havia experimentado dois lados diferentes da personalidade de Berengário. Atualmente, o homem estava mantendo distância da imperatriz japonesa, e ela estava bastante irritada com isso. Assim, Itami instintivamente fez beicinho, antes de dar uma resposta surpreendentemente honesta para a adolescente. Ele está distante. Essa expressão de beicinho fez a garota rir, pois ela imediatamente percebeu que não tinha chances de terminar com sua paixão por celebridade, não quando uma mulher tão boa quanto a imperatriz do Japão estava ansiando por ele. Itami olhou para ela com confusão em seus olhos otimistas, mas antes que ela pudesse perguntar o que havia de tão engraçado, a adolescente se apresentou. Eu sou Saiko, a propósito, Inoue Saiko, e você já conheceu meu irmãozinho. Posso perguntar por que você veio à nossa casa? Itami olhou ao redor do orfanato mais uma vez antes de expressar sua razão de viajar tão longe na cidade. Vim visitar este orfanato porque temo que seja minha culpa que todos vocês estejam nesta situação, e queria ver como posso compensar isso. Ao fazer isso, espero expiar meus erros do passado. Saiko olhou para Itami com uma expressão peculiar. Havia claramente uma expressão de culpa no rosto da beldade albina, mas por sua vida, Saiko não conseguia entender o porquê. Assim,
Ela foi rápida em descartar a razão subjacente por trás da aparência deprimida do Itami e até tentou animá-la. Você não precisa se desculpar. Não é sua culpa que acabamos neste lugar. É daquele bastardo do Shiba. Você só estava fazendo o que tinha que fazer para sobreviver. Essa era a última coisa que Itami queria ouvir. Parecia que ela estava tendo uma estaca de ferro enferrujada cravada em seu coração. Embora ela não pudesse admitir a verdade sobre o assunto, não depois dos esforços que Berengário fez para branquear sua imagem, ela ainda sentiu a necessidade de assumir a responsabilidade e, portanto, decidiu perguntar o que havia acontecido para que essa garota e seu irmão mais novo para acabar em Little Kyoto. Se você não se importa que eu pergunte, como exatamente você e seu irmão acabaram órfãos aqui em Kufstein? Saiko desviou o olhar com uma expressão de consternação no rosto. Por um momento Itami pensou que a garota não iria contar sua história, mas no momento seguinte Saiko respirou fundo antes de explicar sua situação. Já estamos aqui há alguns anos. Durante os primeiros dias das conquistas de Shiba, meu pai e meu irmão mais velho morreram na Coreia depois de serem recrutados para as Forças Armadas. Como resultado, minha mãe foi forçada a vender seu corpo para cuidar para Yoshi e para mim. Felizmente, ela se aproximou bastante de um contrabandista e, depois de passar algum tempo, conseguiu se dar ao luxo de contrabandear meu irmão e eu para Pequim. Eventualmente, o Kaiser acolheu todos os refugiados japoneses de braços abertos e assim nós dois acabamos aqui. Minha mãe não queria que eu compartilhasse o mesmo destino que ela, nem queria que Ozzy morresse em outra guerra inútil como nosso pai e irmão mais velho. Infelizmente, nossa mãe não tinha dinheiro para sair clandestinamente e, por causa disso, ainda está no Japão. Espero que ela tenha sobrevivido a este terrível conflito, para que possamos um dia voltar para nossa casa e ser uma família novamente. No final da breve história da garota, Itami começou a chorar. Só agora ela estava começando a perceber a extensão do dano que havia causado ao cidadão médio do Japão. Com o coração cheio de remorso, Itami fez uma promessa a jovem e seu irmão, que ela pretendia cumprir. Eu prometo fazer tudo ao meu alcance para voltar ao meu trono e reunir vocês dois com sua mãe. Então, por favor, me perdoe. Nenhuma das duas crianças entendeu por que Itami havia pedido perdão a ela, ou porque ela foi levada às lágrimas depois de ouvir sua história de aflição. Mas eles simplesmente acenaram com a cabeça em silêncio, dando assim a Itami alguma forma de alívio da culpa que estava dilacerando suas entranhas. Depois de falar com Saiko e seu irmão por algum tempo, Itami ajudou no orfanato pelo resto da noite antes de se retirar para o palácio para passar a noite. No entanto, ela teve dificuldade em adormecer depois de ouvir as histórias deprimentes que os órfãos contaram a ela sobre como haviam perdido os pais e acabaram em Kufstein. Tirania de Aço capítulo 1117 Uma noiva irritante. Nos últimos 2 anos, o Império Bizantino se envolveu em esforços de reconstrução, tanto em termos do território que havia sido devastado como resultado de múltiplas guerras quanto de sua economia, que havia sido completa e totalmente prejudicada. À frente desses esforços estava o jovem príncipe Alexandros Paleólogo, que havia sido nomeado o único sucessor do imperador Vetanius Paleólogo. Embora o menino continuasse morando em Kufstein, ele havia começado a passar um tempo considerável nas terras que um dia herdaria. Alexandros ainda não era adolescente, mas provou ser um governante mais capaz do que seu avô. Seja supervisionando a defesa de Constantinopla durante a invasão anterior da Horda Dourada, ou simplesmente gerenciando a economia do Império Bizantino, Alex iniciou o processo de recuperação das terras que um dia herdaria. Atualmente Alexandros estava dentro dos limites do Palácio Bizantino para mais uma de suas visitas quinzenais. No entanto, em vez de viajar sozinho para a capital bizantina, como costumava fazer, desta vez o jovem príncipe estava acompanhado de sua mãe e irmãos. Afinal, Honoria queria apresentar sua filha recém-nascida, Valéria, a seus pais. O que ela estava fazendo no momento? Depois de se aposentar da glamourosa vida de pirataria e exploração, Honoria passou quase todas as horas com seus filhos.
Um ato que fez com que Alexandros e Helena perdoassem sua mãe pela negligência que receberam durante a infância. Enquanto Honoria conversava com seus pais, Alexandros trabalhou arduamente supervisionando a proposta para o orçamento do próximo ano. Havia muitos projetos nos quais o Império Bizantino tinha que investir se esperava reparar os danos causados à sua nação. No entanto, houve também uma grave falta de fundos. Assim, foi necessário muito esforço da parte de Alexandros para obter o máximo benefício com a renda limitada do Império. Foi durante esse processo intenso que a porta do escritório de Alex se abriu, e o leve som de pés deslizando pelo ladrilho chegou até o menino, cujo foco estava inteiramente no orçamento. Antes mesmo de Alexandros perceber, um par de mãos se estendeu e envolveu seus olhos, enquanto a voz juvenil de uma jovem o chamava com entusiasmo. Adivinha quem? Alexandre suspirou pesadamente enquanto colocava a caneta na mesa antes de responder ao intruso. Com Zenobia. Já te disse 1000 vezes para não interferir no meu trabalho. A jovem chamada Zenobia imediatamente fez becinho quando retirou as mãos e desviou o olhar de seu jovem noivo. Como neta de Palladius, ela havia sido escolhida pelo imperador bizantino para se casar com Alexandros quando os dois atingissem a maioridade. Este foi um casamento puramente político, que Alexandros pessoalmente não aprovava. Zenobia tinha aproximadamente a idade de Helena e parecia ter se apaixonado rapidamente por seu jovem noivo. Por mais frio que Alexandros permanecesse com a garota, ela ainda insistia em visitar Constantinopla toda vez que seu avô visitava a capital bizantina. A garota chamada Zenobia tinha cabelos loiros longos e ondulados, pele morena clara e olhos castanhos. Ela era praticamente uma boneca viva e, no entanto, apesar de sua personalidade enérgica e aparência fofa, Alexandros achava sua companhia nada além de cansativa. Apesar disso, a garota continuou a se intrometer em seu trabalho e a importuná-lo com coisas estúpidas. Por exemplo, neste exato momento, ela começou a incomodar Alexandros sobre algo que ela o obrigou a prometer a ela. Quando você vai finalmente me levar para Kufstein? Eu quero ver sua terra natal e se ela é realmente tão incrível quanto você diz que é. Alexandros ignorou completamente a garota enquanto continuava escrevendo sobre o orçamento que estava elaborando cuidadosamente. Foi só depois que a garota começou a ter um acesso de raiva que ele finalmente respondeu. Vou levá-lo para Kufstein quando você for mais velho. Além disso, sem ofensa, mas um selvagem como você claramente estará deslocado em uma cidade tão moderna. Pelo amor de Deus, vocês nem mesmo têm eletricidade aqui. Seu exército é obsoleto em estrutura e equipamento. E se isso não bastasse, você precisa de um filho adolescente para fazer um orçamento devidamente equilibrado. Como vocês são tão incompetentes quando as origens de sua civilização têm milhares de anos? Depois de ser repreendida por Alexandros mais uma vez, por coisas que estavam claramente fora do controle da garota, Zenobia fez becinho mais uma vez, quando começou a atacar o príncipe por seus comentários cruéis. Quem você está chamando de selvagem? Pare de agir como se não fosse um de nós. Você é o príncipe de Bizâncio que sucederá ao imperador. Casar com outra pessoa como sua mãe fez. Essa observação claramente irritou Alexandros, fazendo-o largar a caneta e olhar para a jovem com olhos ferozes. Suas palavras foram preenchidas com um tom enfurecido enquanto ele sussurrava seus pensamentos entre os dentes. Sou alemão. Por isso tenho o direito de chamá-la de selvagem. Sua civilização é claramente inferior à nossa. Apesar da raiva na voz de Alexandros e da raiva em seus olhos esmeralda, Zenobia não vacilou sob a pressão e, em vez disso, dobrou suas observações anteriores. Não, você não é. Seu pai é alemão, mas você é um romano como o resto de nós. Se você quiser mais uma prova disso, basta olhar para o seu sobrenome. Você é um paleólogo, não um Kufstein. Se seu pai realmente considerou você um alemão como ele teria feito de você um membro de sua dinastia. Encare isso, você é um de nós. A essa altura, os punhos de Alexandros estavam cerrados de raiva. Ele nunca esteve tão inclinado a bater em uma garota antes em toda a sua vida. No entanto,
Zenobia sabia exatamente qual era sua fraqueza e como explorá-la. Ela era muito mais inteligente do que fingia. O fato é que Alexandros nunca havia superado sua herança mista e ainda se considerava um alemão acima de tudo. O golpe em seu orgulho depois de saber que ele era na verdade um romano humilde era algo que ele ainda era muito imaturo para lidar. Assim, ele rapidamente chutou a cadeira e apontou o dedo em direção à porta, que acabou caindo bem na frente do nariz de Zenobia. Saia. Neste instante. Depois de ver que ela mais uma vez levou a melhor sobre o seu noivo, que continuamente desrespeitava sua herança e educação alemã superior, Zenobia mostrou a língua em um ato de vitória antes de pular para fora da sala com um sorriso satisfeito em seu rosto bonito. Depois que ela se foi, Alexandros levou algum tempo para acalmar seus nervos antes de poder voltar ao trabalho. Toda vez que Alexandros encontrava Zenobia, a garota fazia o possível para iniciar uma discussão infantil entre os dois, antes de lembrá-lo de sua herança mista. O que geralmente resultava no menino enlouquecendo e fazendo-a fugir. Era um jogo que ele nunca conseguira vencer e estava começando a lhe dar nos nervos. Quanto a Zenobia, depois de deixar o escritório de Alexandros, ela correu para a sala onde Vetranis, Olimpia e Honoria estavam todos reunidos e bajulando a menina Valeria. Quando o imperador viu sua futura neta, sorriu antes de perguntar a Zenobia se ela estava se divertindo. Você e Alexandros estão se dando bem? Apesar do fato de Alexandros ter acabado de perder a paciência com a garota, Zenobia não informou ao imperador que ela havia conseguido irritá-lo com sucesso. Em vez disso, ela deu um sorriso fofo e inocente enquanto acenava com a cabeça antes de responder a Vetranis como um bom garotinha. Ah, sim, Alex e eu estamos nos dando muito bem. Acho que ele está começando a se apaixonar por mim. Essa resposta provocou um sorriso no rosto dos três adultos, fazendo com que Honoria acenasse com a cabeça em aprovação e falasse com a garotinha como se ela já fosse sua nora. Bom, você cuida do meu garotinho, afinal, um dia em breve vocês dois vão se casar, e Alex terá que contar com você em vez de sua mãe. Um sorriso inocente surgiu no rosto fofo de Zenobia enquanto ela acenava com a cabeça antes de responder à declaração de Honoria. Não, sua digna mãe, eu farei de Alex um homem muito feliz. Assim, enquanto Alexandros ainda estava se acalmando após sua explosão mais recente, Zenobia conseguiu prender a mãe do menino, garantindo que um dia ela seria a futura imperatriz de Bizâncio. Quanto a se ela realmente se importava com Alexandros ou não, só ela sabia a resposta para essa pergunta. Tirania de Aço capítulo 1118 Visita mensal à medida que a guerra no Japão continuava, e enquanto Itami começava a fazer visitas diárias à pequena Kyoto na esperança de ganhar o perdão tanto aos olhos dos deuses quanto dos homens. Berengar voou para a Islândia para fazer uma de suas visitas mensais à mulher a quem seu destino estava ligado desde o momento em que reencarnou neste mundo. Berengar era um homem que cumpria suas promessas e, como resultado, havia passado o último ano visitando a Islândia por um fim de semana por mês, onde se reencontraria com a Valquíria madura e sua filha. A Islândia começou a mudar muito rapidamente. Com a queda da Igreja Católica na região, o povo se perdeu sem sua religião. Devido à influência de Berengário, os aldeões pagãos começaram a espalhar a mensagem dos antigos deuses e, ao fazê-lo, as taxas de conversão dos cristãos islandeses atingiram o nível mais alto de todos os tempos. Ao pousar no aeródromo de Reykjavik, Berengar observou as muitas mudanças que ocorreram desde sua primeira visita no que parecia uma vida atrás. Embora a Islândia fosse um protetorado por direito próprio, caiu sob o controle e a influência do Reich. Como resultado, Berengar investiu uma pequena quantia na melhoria geral dos padrões de vida dos ilhéus, bem como em uma base militar para seus soldados ocuparem. As terras que podiam ser cultivadas receberam inovações agrícolas modernas, enquanto as cidades e vilas foram reestruturadas para fazer uso de saneamento adequado e instalações de reciclagem. O encanamento interno para gerenciamento de água e resíduos era um lugar comum, enquanto o aquecimento interno estava se tornando uma necessidade para as pessoas que viviam no deserto congelado. No entanto, em uma região isolada da ilha,
Houve uma chuva de granizo persistente, que continuou impedindo a entrada de forasteiros. Somente aqueles que foram aprovados pelos deuses poderiam visitar este paraíso escondido, e é exatamente para lá que Berengar dirigiu. Berengar abriu caminho sem esforço por esta tempestade de granizo, onde um clima quente e hospitaleiro se revelou, apesar dos resíduos congelados do lado de fora da barreira. Com um sorriso no rosto, Berengário continuou a conduzir o seu caminhão pelo vale onde eventualmente uma pequena aldeia se lhe apresentou. Ao sair do veículo, Berengar foi repentinamente abordado por uma linda adolescente, cujo cabelo era da cor de platina. Siva abraçou o torso de Berengar e deu-lhe as boas-vindas em casa. Bem-vindo ao lar, pai. Mamãe está esperando por você dentro de casa. Ela preparou uma panela de sopa quente para você. Berengar beijou gentilmente a testa da garota antes de se desvencilhar de seu abraço apertado. Ele tinha um sorriso malicioso enquanto pedia um favor à enteada. Você pode deixar sua mãe e eu sozinhos um pouco. Temos que colocar o papo em dia. Naturalmente, Sylvie sabia o que isso significava aí. Portanto, ela fez becinho e desviou o olhar antes de acenar com a cabeça silenciosamente. Cada vez que Berengar vinha visitá-lo, ele e Brynhilda atacavam como um par de coelhos excitados nas primeiras horas. Durante esse tempo, Sylvie teria que sair de casa e brincar sozinha na aldeia. Depois de ouvir Sylvie concordar com seu pedido egoísta, Berengar caminhou pela aldeia com um passo animado antes de chegar a Maloca, onde ele sabia que a Valquíria Madura estava esperando por ele. Ele nem se deu ao trabalho de bater na porta, ao entrar em sua casa longe de casa, apenas para descobrir que Brynhilda estava de pé sobre uma panela fumegante, vestida apenas com um avental, enquanto mexia a sopa. Ao ver uma visão tão sedutora, a luxúria que Berengário continha durante toda a jornada brotou em seus lombos, fazendo com que o homem silenciosamente se despisse de suas roupas sem que a Valquíria Madura sequer percebesse que um lobo faminto havia pego em seus olhos. Berengar silenciosamente perseguiu Brynhilda até que ele estava posicionado diretamente atrás da mulher, onde ele agarrou seus seios excepcionalmente grandes e enfiou sua ereção profundamente dentro de sua vagina úmida. Um grito de surpresa escapou dos lábios de Brynhilda quando ela olhou para trás para ver que seu marido havia voltado para casa depois de tanto tempo. Ela nem se deu ao trabalho de dizer uma palavra e, em vez disso, agarrou-se ao balcão da cozinha e aceitou as repetidas estocadas de Berengário, enquanto gemia de excitação. O Kaiser continuou a bater no buraco apertado de sua amante madura como se sua própria vida dependesse de agradá-la. Os gemidos estáticos que escaparam dos lábios de Brynhilda viajaram pela Maloca e para fora, onde Sylvie estava sentado em uma pedra, jogando pequenas pedras em esquilos. O rosto pálido da garota ficou vermelho e brilhante quando ela ouviu gritos de prazer de sua mãe. Não, o quanto ela queria se levantar e ir embora. Suas pernas falharam em fornecer-lhe a força para fazê-lo. Enquanto isso, no interior da Maloca, Brynhilda também havia perdido o controle de suas pernas e caiu de joelhos, onde Berengar pressionou sua linda cabeça no chão da cozinha e continuou a bater em sua boceta como um pistão a vapor. Depois de se divertir por mais um minuto, o buraco de Brynhilda convulsionou ao redor do pênis de Berengar enquanto esguichava por todo o chão da cozinha. Apesar de chegar ao clímax em seu amante, Brynhilda não teve nenhuma sensação de alívio. Em vez disso, Berengar ergueu o corpo curvilíneo da mulher no ar e a golpeou ainda mais ferozmente enquanto mantinha a beleza madura em uma posição Nelson completa. A cada estocada, Brynhilda sentia um espasmo por dentro, à medida que chegava ao clímax repetidas vezes. Até que, finalmente, Berengário atirou sua carga bem no fundo de seu ventre. Foi só depois que o homem ficou satisfeito que ele percebeu os gritos de uma criança no interior da Maloca. Isso fez com que Berengário risse, enquanto olhava para sua esposa madura que estava deitada em uma poça de suas próprias excreções, com uma expressão embriagada em seu belo rosto. Percebendo isso, ele deu um tapa na bunda grande e redonda da Valquíria para acordá-la de seu estupor cheio de luxúria. O que funcionou como um encanto, pois Brynhilda finalmente percebeu que seu filho pequeno estava chorando ao fundo.
Ela rapidamente recuperou a postura antes de lançar a Berengar um olhar desagradável, enquanto repreendia o homem como se ele fosse um de seus filhos. Droga, Berengário, você acordou o pequenino. Mesmo tendo acabado de ser repreendido, Berengário simplesmente zombou antes de lembrar a mulher que era ela quem estava fazendo todo o barulho agora. Na verdade, Brynhilde, foram seus gemidos que acordaram o menino. Antes que Brynhilde pudesse responder adequadamente a esta declaração, Berengário mudou rapidamente de assunto para evitar outra repreensão. Como está o nosso pequeno Bjorn, a propósito? Brynhilde caminhou rapidamente até o menino, sua caverna ainda vazando a semente que acabara de receber. Ela se sentou na cama e puxou o menino do berço. Ela então enfiou o seio nu no rosto da criança, onde ela começou a beber o leite de sua mãe. Um sorriso caloroso surgiu no rosto de Brynhilde enquanto ela olhava para seu marido nu antes de responder a sua pergunta. Ele está melhor agora que seu pai está em casa. Honestamente, você não poderia ter esperado até depois de comermos. Berengar riu ao ouvir isso antes de balançar a cabeça. Seu tom estava cheio de alegria ao pensar no que acabara de fazer com a mulher. Tentei me conter, mas depois de ver sua bunda gorda parada ali com um ar tão acolhedor, não resisti. Além disso, temos apenas 2 dias juntos antes de eu ter que voltar para o Reich. Cada segundo conta. Depois de ouvir a defesa do homem, Brynhilde simplesmente estalou a língua e balançou a cabeça antes de repreendê-lo mais uma vez. TSK. 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 Você é um menino tão travesso. O que eu vou fazer com você? Em resposta a esta linha de questionamento, Berengário sorriu maliciosamente mais uma vez, antes de se aproximar da beleza madura onde a beijou apaixonadamente antes de sussurrar algo sedutor em seus ouvidos. Posso pensar em algumas coisas. Apesar do desejo de dar outra rodada com seu homem, Brynhilde empurrou Berengar para longe antes de repreendê-lo novamente. Agora não, estou alimentando nosso filho. Além disso, você tem que estar com fome depois desse voo. Vá comer a sopa que preparei, e depois que eu colocar o pequeno Bjorn aqui para dormir, podemos nos divertir tanto quanto querer. Um leve beicinho surgiu no rosto de Berengário quando ele abaixou a cabeça antes de responder obedientemente à valquíria madura como se fosse seu filho. Ok. Mamãe. Quando Berengar se virou para entrar na cozinha, ele sentiu um tapa firme em sua bunda antes de ouvir uma risadinha escapar dos lábios deliciosos de Brynhilde. Honestamente, o que eu vou fazer com você? Tirania de Aço capítulo 1119. As paredes estão se fechando nos céus do Japão, a Luftwaffe reinava suprema. A essa altura, toda a força aérea japonesa havia sido reduzida a escombros. As fábricas que produziam as aeronaves japonesas destruídas e as linhas de abastecimento para facilitar sua fabricação inexistentes. A única coisa que poderia prejudicar os pilotos alemães era o pouco que restava do armamento antiaéreo que estava esparsamente espalhado pelo continente japonês. No entanto, a cada projétil disparado, não haveria reposição. Sem mencionar que os bombardeiros alemães eram capazes de voar a tais alturas que os canhões antiaéreos japoneses eram incapazes de atingi-los. Hans voou em seu caça ATA-183/ING, que foi especificamente equipado com mísseis ar-superfície e bombas napalm, já que não havia mais aeronaves inimigas para combater. Ao todo, Hans havia abatido um total de 250 aeronaves inimigas nesta guerra e agora havia destruído 50 tanques japoneses e outros 30 veículos blindados japoneses. As ordens eram para apoiar os legalistas japoneses em sua luta contra o Shiba Shogunate. Como resultado, Hans voava diariamente sobre o continente japonês a uma altitude relativamente baixa, procurando alvos inimigos para atingir com seus mísseis. Ele até foi promovido ao posto de major e recebeu o controle de seu próprio esquadrão de caças estacionados a bordo do 6º Grupo de Ataque de Porta-Aviões. No momento, Hans estava atacando a ponta mais ao sul do Japão, onde avistou um pequeno grupo de Shogunate Armor, principalmente tipo 1 Ukis, com apenas um único tipo 4 Shito apoiando-o. No total, eram 5 veículos blindados,
que estavam sendo apoiados por uma grande quantidade de infantaria, que marchavam ao lado dos blindados. A maior parte da blindagem japonesa que havia sobrevivido à fase inicial da guerra com a Alemanha havia sido reduzida a sucata como resultado dos Panzerfaust leais a Itami, bem como do apoio aéreo aproximado fornecido pela Luftwaffe. Ao ver que havia apenas um tanque no grupo, Anzu mirou primeiro, com um míssil à superfície. Ele rapidamente apertou o botão assim que o radar bloqueou o tanque e, ao fazê-lo, enviou um projétil explosivo em cima do veículo blindado. Uma grande explosão ocorreu como resultado deste ataque, que foi rapidamente seguido por Ans pulverizando os topos dos veículos blindados com seus canhões automáticos. Com armadura relativamente fraca do tipo 1 Ukis, esta barragem de pequenos projéteis explosivos era tudo o que era necessário para destruir instantaneamente a armadura japonesa em pedaços. No momento em que a infantaria de apoio percebeu que havia sido atacada, tudo o que podiam ouvir era o som dos motores do caça-jato passando por eles. No entanto, seu lamento não havia terminado, pois uma bomba de napalm caiu do fundo do jato de Anzu enquanto ele passava pela infantaria. No momento em que detonou, grandes faixas de chamas voaram no ar, consumindo tudo em seu caminho, incluindo a maior parte da infantaria, que fazia parte da pequena coluna blindada. Vendo a quantidade de destruição que poderia ser conduzida por um único jato multifunção, enquanto completamente sem oposição no céu, Ans entendeu completamente por que seu pai estava tão interessado em substituir os antigos aviões movidos a hélice o mais rápido possível. O que os militares alemães foram capazes de fazer em escala global foi algo que nenhuma outra civilização na história jamais conseguiu. O Reich não precisava mais enviar botas para o chão para derrotar seus inimigos. Um pequeno esquadrão de caças multifuncionais era tudo o que era necessário para forçar a rendição de todos os outros estados do planeta. Esses pensamentos inundaram o cérebro de Ans enquanto ele voava ao redor da ponta sul do Japão, usando o restante de sua carga útil em qualquer alvo inimigo que os legalistas de Tami convocassem em um ataque aéreo. Em não mais de 2 horas, as armas a bordo do jato de Ans estavam completamente vazias, forçando-o a voar de volta para o porta-aviões que estava na Baía de Tóquio. Enquanto isso, em Heian-kyu, Shiba estava perdendo a cabeça rapidamente. Com sua força aérea esgotada e suas defesas antiaéreas ficando rapidamente sem munições, ele foi forçado a perceber que a derrota total estava se tornando uma inevitabilidade. Com cada tanque destruído, o shogunato Shiba não tinha meios para substituí-lo, enquanto os leais a Itami cresciam em número a cada vitória que conquistavam. Por mais que ele quisesse culpar Itami por esse resultado, Shiba não conseguia encontrar em seu coração ficar bravo com a beleza albina por muito tempo e, em vez disso, passou a maior parte de seu tempo livre no que restava do antigo quarto da mulher. No momento, o Shogun vasculhava as gavetas de Itami, procurando algo para se deliciar. Após alguns momentos de busca, ele notou com o canto do olho o cesto, que continha as roupas sujas da beldade albina. No cesto estava uma pilha inteira de roupas sujas que Itami havia deixado para trás quando fugiu, incluindo uma calcinha de seda vermelha, que combinava com os olhos otimistas da beldade albina. Como se tivesse encontrado um tesouro, as mãos de Shiba começaram a tremer. Quando ele estava prestes a pegar as roupas íntimas, um pensamento passou por sua mente, e ele rapidamente fechou a porta atrás de si enquanto a trancava para garantir que ninguém invadisse. Assim que o homem ficou sozinho, ele tirou a calcinha de seda do cesto e apertou-a contra o rosto, inalando o cheiro da virilha da imperatriz exilada, após o que passou a acariciá-la contra seu minúsculo membro. Depois de terminar seu ato decadente, Shiba escondeu secretamente o par de calcinhas usadas nos bolsos e fugiu da cena do crime. Shiba então entrou em seu escritório, onde trancou as roupas íntimas de seda dentro de sua mesa. Ele o fez rápido o suficiente, porque no momento seguinte, um policial entrou na sala com uma expressão grave no rosto. Ao perceber que o homem estava prestes a lhe dar uma notícia sombria, Shiba suspirou e mandou uma mensagem para a ponta do nariz antes de ordenar ao oficial que cuspisse. Não há necessidade de adoçar,
Apenas continue com isso. O oficial tremeu no local depois de ouvir o tom agudo na voz de Shiba. Levou um momento para organizar seus pensamentos antes de expressá-los em voz alta. Como você já sabe, não temos mais aviões em nosso arsenal, nem meios para fabricar novos. Uns bons 90% de nosso armamento antiaéreo também foram destruídos. Estima-se que até o final da semana, não teremos mais nada para combater a Luftwaffe. No entanto, essa não é a pior notícia. Até agora, cerca de 85% de nossos veículos blindados foram sucateados durante o conflito com os rebeldes. E estimamos que até o final do mês, o pouco que resta também será destruído. O que significa que temos cerca de um mês no máximo, antes que nossa única vantagem contra os legalistas de Tami desapareça. Quando isso acontecer, estaremos contando com táticas de infantaria para lutar contra o inimigo e, mesmo assim, nossas munições já estão acabando. Sem os meios para produzir mais pólvora sem fumaça primeiros, teremos essencialmente mais 3 meses de munições para disparar através de nossas armas pequenas e artilharia antes que nossos suprimentos se esgotem completamente. Shiba parecia perfeitamente calmo depois de ouvir esta terrível notícia, por apenas um único momento, antes de virar a mesa de cabeça para baixo em um ataque de raiva. Ao fazer isso, a gaveta onde ele trancava a calcinha de Tami se abriu, e as roupas íntimas agora manchadas de sêmen caíram da mesa e no chão, claramente visíveis pelos 2 homens que estavam presentes na sala. O oficial olhou incrédulo por algum tempo antes de gaguejar de medo. Eu não vi nada. No entanto, Shiba não podia deixar esse homem escapar depois de ver seu ato culpado e, assim, rapidamente sacou sua arma e enfiou uma bala na cabeça do oficial. Onde ele então rapidamente pegou a calcinha de seda e enfiou no bolso, pouco antes do que restava da guarda imperial japonesa entrar na sala para testemunhar o assassinato de outro oficial japonês. Sem precisar esperar por ordens, os homens rapidamente arrastaram o cadáver para fora da sala e começaram a limpar as manchas de sangue do chão, deixando Shiba pensando em como as paredes estavam se fechando rapidamente ao seu redor. Se ele não conseguisse encontrar uma maneira de parar a Luftwaffe e adquirir mais munições, então esta guerra terminaria nos próximos 3 meses, e Itami o executaria, assim como ela disse que faria. Não importa o que aconteça, Shiba não podia permitir que tal destino ocorresse. Ele simplesmente não sabia como evitar que isso acontecesse. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.